Em 1987, na cidade de Goiânia, o Brasil se deparou com um dos acidentes mais graves da história desse país e, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de acreditar. Tudo começou em um prédio abandonado, onde funcionava uma antiga clínica de radioterapia. Lá dentro, um equipamento médico acabou ficando para trás sem qualquer tipo de proteção ou sinalização adequada. Com o passar do tempo, duas pessoas encontraram essa máquina e decidiram levá-la dali, mesmo sem saber exatamente o que era nem o risco que estavam correndo. Foi assim que, de um jeito silencioso, quase inocente, que o que parecia sucata acabou revelando algo completamente diferente. Uma fonte de material radioativo altamente perigoso. Esse foi o momento em que a contaminação começou a se espalhar, atingindo famílias, vizinhos e pouco tempo depois toda a cidade. Sei que recentemente já abordamos a série por aqui, porém hoje meu objetivo é diferente. Hoje pretendo sair de toda a ficção e me concentrar no caso real. Imagens reais e entrevistas com vítimas reais sobre tudo o que aconteceu no caso. É disso que iremos falar no vídeo de hoje. O caso do Césio 137, o maior acidente radiológico já registrado no Brasil. Quando nós chegamos a Goiânia, fazia 3 semanas que o acidente radioativo tinha sido descoberto. O acidente radioativo em Goiânia. Morreu hoje no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio, a primeira vítima da contaminação radioativa. Para essa cidade, o dia 29 de setembro ficou marcado como a data em que o acidente foi divulgado pela primeira vez. Na década em questão, Goiânia passava por um processo de crescimento, com várias áreas sendo ocupadas de forma desorganizada. Nesse cenário, alguns prédios acabavam ficando abandonados por anos, sem manutenção e, muitas vezes, sem qualquer tipo de fiscalização. Um desses lugares era o antigo Instituto Goiano de Radioterapia. O local havia sido desativado algum tempo antes, mas parte dos equipamentos permaneceu ali, inclusive uma máquina utilizada em tratamentos com radiação. O problema é que, mesmo sendo um equipamento altamente sensível, ele não foi corretamente retirado nem isolado como deveria. Com o passar do tempo, o prédio foi sendo deteriorado, invadido e praticamente esquecido. Por isso, antes de contar como a coisa aconteceu de fato, vou dizer que, de certa forma, tudo aquilo poderia ter sido evitado antes de qualquer pessoa aparecer. Houve até mesmo uma disputa judicial envolvendo o prédio e os responsáveis pela clínica. De certa forma, esse acabou sendo um dos maiores legados do caso. Depois do ocorrido, as regras de controle e fiscalização de materiais radioativos foram reforçados e a forma como esse tipo de equipamento é armazenado e monitorado passou a ser tratada com muito mais rigor. Em resumo, essa é uma tragédia que começou muito antes de ser anunciada. Parecia apenas mais uma construção abandonada, sem qualquer importância, tipo de cenário até comum na época. Além disso, catadores de material reciclável costumavam explorar locais assim em busca de sucata que pudesse ser vendida. Era uma das formas para conseguir algum dinheiro, ainda mais em regiões onde as oportunidades eram mais limitadas. Bom, foi exatamente isso que aconteceu ali. Sem saber o que estavam prestes a encontrar, duas pessoas entraram nesse prédio abandonado com a intenção de retirar algo que pudesse ter valor. No meio dos escombros, encontraram uma máquina grande, pesada e com cortes metálicos que pareciam ter algum valor. Aquele era justamente o aparelho de radioterapia que havia sido deixado para trás. Sem saber exatamente do que se tratava, os homens decidiram desmontar o equipamento ali mesmo, de forma improvisada. Porém, o processo não foi nada simples. Algumas partes eram difíceis de remover, eles precisavam de força e tempo. Por isso, levaram o que conseguiram para casa com a intenção de continuar o trabalho com mais calma. Em determinado momento, uma das peças chamou mais atenção. Era uma cápsula pequena, bem diferente do restante da estrutura, parecia algo mais compacto, mais importante. Eles não tinham como saber, mas era justamente ali que estava o material radioativo. Ao abrir a cápsula, eles encontraram um pó fino, azulado, que emitia um leve brilho no escuro. Não tinha cheiro forte, não causava dor imediata e, à primeira vista, não parecia representar perigo algum. Pelo contrário, o aspecto era curioso, bonito. Sem qualquer tipo de conhecimento sobre radiação, o material começou a
passar de mão em mão, como se fosse algo inofensivo. O que ninguém ali imaginava é que aquele pequeno brilho já era um grande sinal de que algo estava muito errado. Eles iriam descobrir mais tarde que o contato direto com aquela substância marcaria o início de uma contaminação em massa. Depois de aberto, aquele material começou a circular entre as pessoas mais próximas, sem qualquer tipo de preocupação. Como não havia dor imediata, nenhum sinal claro de perigo, a substância passou a ser tratada com curiosidade, algo interessante de se observar. O pó azul chamou a atenção principalmente por sua característica de brilhar no escuro. Ele se destacava justamente por ser fora do comum, o que fez com que fosse mostrado para amigos, familiares e vizinhos. Aos poucos, mais e mais pessoas tiveram contato direto com aquele material. Em alguns casos, o pó foi manuseado com as mãos, espalhados sobre objetos, pelo corpo e para dentro de casa em geral. Homens, crianças e mulheres tiveram acesso. Esse tipo de exposição fez com que a contaminação começasse a se espalhar cada vez mais. Lembrando, não havia qualquer orientação, nenhum tipo de proteção e ninguém ali tinha noção do risco envolvido. O problema é que, ao contrário de outros perigos mais visíveis, a radiação não causa um impacto imediato que permitisse reação. Ela age aos poucos, acumulando efeitos no corpo sem que a pessoa perceba no momento do contato. E enquanto o material continuava sendo compartilhado e manuseado, os primeiros sinais começaram a surgir. Manchas, bolhas, inchaços, esses eram alguns dos casos graves que estavam por vir. Mais 23 pessoas continuam em observação pelos médicos. São 14 crianças e 9 adultos. Algumas têm lesões pelo corpo, mas estão cicatrizando. Os técnicos fazem medições constantes. Com o passar dos dias, algumas das pessoas que tiveram contato com o material começaram a apresentar sintomas incomuns. No início, eram sinais que poderiam ser confundidos com algo simples, mal-estar, náusea, tontura, nada que à primeira vista levantasse um alerta imediato. Porém, pouco a pouco, o quadro começou a evoluir. Algumas pessoas passaram a apresentar vômitos frequentes, fraqueza intensa e irritações na pele que não tinham uma causa aparente. Em certos casos, surgiram lesões mais sérias, semelhantes a queimaduras, mesmo sem exposição a calor ou qualquer agente conhecido. Sem uma explicação clara, muitos procuraram atendimento médico. O problema é que os sintomas não eram facilmente identificáveis. Naquele momento, ninguém associava aquilo a um possível contato com material radioativo. Sinceramente, até hoje seria uma coisa incomum de se imaginar. Isso fez com que os primeiros atendimentos tratassem apenas os efeitos, sem entender a origem do problema. Enquanto isso, a contaminação continuava se espalhando. Pessoas que tiveram contato direto com o material acabaram levando partículas para dentro de casa, sem perceber, o alcance da exposição aumentava. Em pouco tempo, já não se tratava mais de casos isolados. Pessoas diferentes, em locais diferentes, começavam a apresentar sintomas parecidos. Esse foi o momento em que começaram a enxergar padrões. Perceberam que havia algo sério acontecendo, mesmo que ainda assim não soubessem exatamente o que. O que você está sentindo hoje? Ai, não tem nem jeito de falar. Se eu comer 1 quilo de sal ou 1 quilo de açúcar, é a mesma coisa do... Não sente gosto nenhum? Não, mas nada. A língua toda quebrar. Os dedos aqui arrebentando. A situação começou a mudar quando alguns desses casos passaram a chamar mais atenção das autoridades de saúde. A gravidade dos sintomas, somada ao número crescente de pessoas afetadas, indicava que não se tratava de algo comum. Após uma série de análises, foi identificado que aquelas pessoas haviam sido expostas a um material radioativo. A partir daí, o cenário mudou completamente. O que antes parecia uma sequência de casos isolados passou a ser tratado como uma emergência médica imediata. Colocaram os contaminados em um estádio público, equipes especializadas foram acionadas e a cidade começou a receber suporte para identificar os focos de contaminação. Locais que tiveram contato com o material foram isolados e as pessoas potencialmente expostas passaram por triagens e uma bateria de exames. Em hospitais em superlotação e desativados. A saúde pública teve que se virar. Acho que isso aí vai ser um drama que nunca vai ser da minha cabeça. A família inteira da senhora foi contaminada. Foi. Inclusive minha caçulinha, né?
Então, pra mim, eu acho que isso aí nunca vai sair da minha cabeça. Foi nesse momento que se entendeu a gravidade real do problema. A contaminação já havia se espalhado por diferentes pontos da cidade, atingindo não só quem teve contato direto com o material, mas também outras pessoas que de alguma forma estiveram próximas. Esse é o poder de contaminação que um material radioativo pode atingir. O que eles tinham em mãos era o Césio-137, usado em tratamentos médicos, principalmente na radioterapia. Ele é capaz de emitir radiação em níveis suficientemente altos para destruir células, o que, em ambiente controlado, ajuda no combate a doenças como o câncer. O problema é que, fora dessas condições, o efeito é exatamente o oposto. A radiação passa a atingir células saudáveis, causando danos progressivos ao corpo, como podemos ver em alguns dos casos que aconteceram. Ernesto Fabiano traz no corpo as sequelas do acidente com o Césio-137. Significa que uma pessoa perfeitamente saudável pode estar sendo exposta a níveis perigosos de radiação e ainda assim nem se dar conta. E quando os primeiros sintomas aparecem, o organismo já pode ter sido seriamente afetado. No caso do Césio-137, o brilho azulado observado no escuro era resultado da energia liberada pela radiação interagindo com o ambiente, ou seja, aquilo que parecia bonito era, na verdade, a própria morte. Israel Batista dos Santos era empregado do Ferro Velho em Goiânia, para onde foi levada a cápsula de Césio-137. O estado dele se agravou no final de semana. Na noite de ontem, ele entrou em coma e teve 2 paradas respiratórias. Israel morreu às 6h40 da manhã de hoje. À medida que os sintomas começaram a se intensificar, alguns casos passaram a chamar mais atenção pela gravidade. Um deles foi o de Leide Neves Ferreira, uma menina de 6 anos que teve contato direto com o material. Ela chegou a ingerir pequenas quantidades do pó, tornando o seu caso o mais complicado de todos. A radiação até podia sair do seu corpo com medicamentos, mas levaria dias, meses. Ela não aguentaria isso. Poucos dias depois, Leide começou a apresentar vômitos, fraqueza e lesões pelo corpo. Foi levada ao hospital até feliz, mas seu estado piorou rapidamente e ela morreu apática. Outro caso importante foi o de Devair Alves Ferreira, dono do Ferro Velho onde a cápsula foi aberta. Sem saber do perigo, ele manipulou o material e chegou a mostrá-lo para outras pessoas, o que contribuiu para a disseminação da contaminação. Ele sobreviveu à radiação, mas anos depois morreu de cirrose por conta do alcoolismo/depressão. Devair se sentia culpado. A esposa dele, Maria Gabriela Ferreira, também teve contato direto com o material durante o processo. Assim como outros envolvidos, ela desenvolveu complicações severas e morreu. 4 vítimas diretas da radiação acabaram morrendo: a esposa do dono do Ferro Velho, a garotinha e 2 caras que trabalhavam no local. 151 pessoas foram contaminadas gravemente. No total, 1.141 pessoas foram afetadas. O pai da garotinha Leide morreu em 2003 com depressão e problemas no pulmão. Os caras que acharam a sucata, um perdeu uma mão, mas continuou vivo, o outro também vivo, mas corre risco até hoje de perder um pé. Coisas que a série da Netflix não contou. O estádio olímpico da cidade, que chegou a ser utilizado durante a crise de radiação, anos depois voltou a receber eventos normalmente. O local já sediou jogos importantes, inclusive partidas da seleção brasileira, até confrontos envolvendo a Argentina com jogadores como Lionel Messi e Neymar em campo. Um espaço que em determinado momento esteve ligado a uma das maiores tragédias do país, hoje funciona como qualquer outro estádio. Outro ponto pouco comentado é o dinheiro que teve contato com o material radioativo. Muitas cédulas contaminadas precisaram ser recolhidas e destruídas, já que não havia forma segura de reutilizá-las. Na época, o então presidente do Brasil, José Sarney, chegou a visitar Goiânia durante a crise, mas relatos de moradores e vítimas apontam que a presença dele foi vista como distante, mais simbólica do que próxima da população. Algumas pessoas disseram que esperavam mais envolvimento, mais contato direto, algo que transmitisse segurança naquele momento. Estudos indicam que esse tipo de material pode levar centenas de anos para perder totalmente seu potencial de risco, algo em torno de 300 anos para uma descontaminação completa. A maioria dos sobreviventes encontrados conta sobre a discriminação que sofreu e sofrem até hoje e sobre o auxílio do governo
governo para os radioacidentados, que é uma merreca. A amputação do dedo foi proveniente disso, porque queimou também, nesses 2 dedos, aqui onde eu peguei. Somente o papel que ele trouxe, ele passou no meu pescoço. Passou aqui. Esse que ficou na carne viva. Esses casos mostraram ao Brasil e ao mundo como esse tipo de contaminação pode se espalhar rapidamente e a importância de boas fiscalizações, principalmente quando se trata de equipamentos potencialmente perigosos. Cerca de 30 anos depois do acidente, um documentário foi ao ar mostrando alguns dos principais porta-vozes nesse caso. As imagens que vocês veem agora mostram Oderson Ferreira, tio da garotinha, e Lourdes das Neves, a mãe. O acidente, na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, ele ficou ali. Além de contar um pouco sobre os acontecimentos da época, eles eram conhecidos próximos das vítimas, incluindo Maria Gabriela e Devair, o dono do ferro velho. Oderson, por exemplo, conta como alguns dos sintomas se pareciam. As vítimas podiam perder o paladar e até apresentar um tipo de bronzeamento estranhamente forte. Claro que, tendo tanta proximidade dos principais afetados, eles não saíram ilesos. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão, fiz essa fricção. No geral, dá pra ver como esses dois se lembram claramente de todos os detalhes do ocorrido, o que mostra o quanto tudo foi marcante para eles. Essa visão mostra como um trauma pode funcionar diferente para os envolvidos. Mesmo aqui, como sobreviventes, eles nunca conseguiram seguir a vida de fato. O documentário ainda conta com a participação de funcionários da época, além dos moradores locais, bombeiros, enfermeiros, mecânicos, muitos trabalhadores que foram apenas chamados ao local sem uma explicação o que estava acontecendo. Vários sofreram com isso. O Baianinho morreu, que era um carregado geral. O Carlão, operador, morreu. O comboieiro, chamado Cardoso, morreu lá dentro. Esses funcionários terminaram dizendo que a maioria dos afetados se revelaram a médio e longo prazo, ou seja, muitos deles foram contaminados. Com a origem identificada e as grandes áreas isoladas, foi feita uma operação ainda maior em Goiânia. Casas foram demolidas e toneladas de material contaminado foram recolhidos no processo. Mesmo assim, naquele momento, muitas pessoas já tinham sido expostas e os efeitos muitas vezes se tornaram irreversíveis, o que quer dizer que, apesar de algumas vítimas sobreviverem, certas consequências se tornaram permanentes. Algumas relataram dores constantes, limitações físicas, percas de membros do corpo e marcas que nunca sumiram. Além disso, muitas enfrentaram preconceito e isolamento social, mesmo após o controle da situação. Arrumar um emprego numa firma grande que tem aí 200 empregados. Talvez 150 me aceita, mas os outros 50 não, entendeu? Você ainda sofre a discriminação? Ah, sim. Sofremos, sim. Nós todos sofremos. Depois que o material foi identificado e recolhido, surgiu uma nova preocupação. O que fazer com tudo aquilo que estava contaminado? Não era só a cápsula original. Ao longo dos dias, a substância havia se espalhado por casas, objetos, roupas e até pelo solo em algumas áreas. Isso significava que não bastava retirar o equipamento, era preciso lidar com tudo o que teve contato com ele. Para isso, equipes especializadas iniciaram um processo de descontaminação em larga escala. Locais mais afetados foram isolados e tudo que apresentava níveis perigosos de radiação foi removido. Em muitos casos, não havia como recuperar os objetos. Eles precisaram ser descartados. Ao final dessa operação, toneladas de material contaminado foram recolhidos e armazenados de forma segura. Esse material foi levado para um depósito especialmente construído na própria cidade de Goiânia, onde permanece até hoje sob monitoramento constante. Tudo guardado em caixas de concreto enterradas nestes morros. O Césio 137 não desapareceu, ele continua existindo, mas agora está confinado em estruturas projetadas para impedir qualquer novo tipo de exposição. E esse talvez seja um dos pontos mais importantes dessa história. Mesmo décadas depois, os efeitos de um acidente como esse não terminam completamente. Ao todo, o acidente deixou muitos mortos, centenas de contaminados e um impacto profundo na cidade. Mas, mais do que os números, o
caso do Césio 137 ficou marcado pelas histórias individuais de pessoas comuns que tiveram suas vidas completamente transformadas por algo desconhecido. Décadas depois, esse episódio continua sendo lembrado como um alerta, um exemplo claro de como a falta de informação e de controle pode transformar algo aparentemente simples em uma tragédia de grandes proporções. Tumulto. Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. O medo da radiação gerou uma onda de desinformação e preconceito que afetou diretamente as vítimas e até pessoas que não tinham nem sequer sido contaminadas. Um dos momentos mais marcantes aconteceu logo após o falecimento da garota que mencionei antes, Lady das Neves. Durante o enterro, moradores se reuniram no cemitério com medo de que o corpo ainda estivesse contaminado. Houve protestos e algumas pessoas chegaram a atirar pedras e objetos na tentativa de impedir o sepultamento. O caixão precisou ser reforçado com chumbo e o enterro foi feito sob forte tensão e presença de autoridades. Só sei que foi uma cena muito violenta, sabe? Muita falta de respeito mesmo, sabe? O medo era tão grande que muitos acreditavam que o cemitério inteiro poderia ser contaminado. Mas o impacto não parou por ali. Nos dias seguintes, moradores de Goiânia passaram a sofrer rejeição em outras cidades. Pessoas eram evitadas, hotéis recusavam hóspedes vindos da região e até veículos com placas da cidade eram alvo de desconfiança. Tudo que vinha de Goiânia passou a ser visto como potencialmente perigoso. Na época, isso afetou a economia do estado. Com o passar do tempo, surgiu uma outra pergunta inevitável. Afinal, quem era o responsável por tudo aquilo? Uma investigação foi aberta para entender como um material tão perigoso pôde ser simplesmente abandonado, sem qualquer tipo de proteção ou aviso. O foco não estava nas pessoas que encontraram o equipamento, mas sim em quem deveria ter garantido que aquilo nunca fosse deixado daquela forma. Ao final do processo, 4 pessoas ligadas à antiga clínica foram denunciadas por homicídio culposo, por negligência no armazenamento do material radioativo. Mesmo assim, o caso se arrastou por anos, houve recursos, mudanças nas decisões e, na prática, ninguém chegou a cumprir pena de prisão efetiva. Brasil. O que ficou foi uma sensação difícil de ignorar, a de que uma tragédia dessa proporção aconteceu por uma sequência de falhas e que, no fim, as consequências legais não refletiram o tamanho do desastre. Para muitas famílias, isso significou enfrentar não apenas as consequências físicas da radiação, mas também o isolamento social, perca de casas, etc. Algumas vítimas relatam que, até mesmo nos dias de hoje, carregam esse preconceito com dificuldades em emprego, convivência e até na vida pessoal. É triste, viu? Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você tá bom lá, aqui não é lugar seu não. Assim, mesmo depois do fim da emergência radioativa, a tragédia do Césio 137 continuou marcando a vida dessas pessoas. A lição que fica vai além de um acidente radioativo. Vemos que até mesmo hoje, na era da tecnologia, a falta de conhecimento e desinformação pode afetar a vida de alguém por décadas. Ao menos podemos fazer o trabalho de votar certo, de divulgação e contar a verdade, como estou fazendo nesse vídeo. Caso você apoie mais vídeos como esse, contando histórias reais, deixa um gostei para incentivar a gente a produzir mais. Uma inscrição caso não seja inscrito, não perca os próximos vídeos. E agora sim, até a próxima. Deixa pra lá, cara. Aí, você já viu um novo vídeo na televisão? Demais, eu tô ligado em tudo que tá rolando. Falou. Hã?